O nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão. Hoje nós vamos responder mais uma pergunta bombástica. O quê? Não acredito. Eita, meu pai do céu. Eita, Jesus. A Silvana chegou aqui só para jogar uma bomba. Ela pediu um clipe que ainda não está disponível. Ela fez aqui uma pergunta bombástica. Botou para me arrebentar mesmo, né? Mas tudo bem. Tudo bem, Silvana. A gente se vê na saída, viu? A gente se vê na saída. Ai. Deixa eu acessar aqui o e-mail dela para ver aqui qual foi a pergunta. Cala a boca, risadinha, cala a boca. Ela fez aqui a pergunta se Deus concordou. Aquele caso, né? Se Deus concordou com a relação sexual de Ló com as suas filhas. O quê? Não acredito. Se Deus concordou com aquilo. Eita, Silvana, rapaz. A Silvana é lá de Teresina, no Piauí, né? Ela veio pra cá só pra jogar essa bomba. Primeiro ela pediu um clipe que ainda não tá disponível, né? Aí depois ela joga aqui essa pergunta aqui na lata aqui pra gente responder. Tá certo, Silvana. Na saída a gente se encontra, viu? A gente se acerta na saída. Cadê a irmã? Já tomou o chá? E produção, traz logo o chazinho de ervas amargas. Chazinho de ervas amargas. Bota logo bem. Ela já tá sentada aí já? Tá bom. Olha, gente, antes de começar aqui a Bíblia Tinha Razão, se você quiser se inscrever no nosso canal, no YouTube, pode se inscrever, viu? Não é pecado não, viu? Não tem nenhum pecado não. Se quiser se inscrever, não tem pecado não, viu? E se você também quiser participar do nosso grupo de ouvintes, o grupo de ouvintes do WhatsApp, você só diz manda uma mensagem aqui para nós e diz assim: pastor, me coloca aí no grupo de WhatsApp da rádio, que aí a gente vai te colocar aqui no grupo de ouvintes. É um grupo só para ouvintes, tá bom? Mas só entra quem quiser, tá bom? Tá certinho? Então vamos lá, vamos responder aqui a pergunta. Se Deus concordou, né, com a relação sexual lá das filhas de Ló, que embriagaram o Ló, deram cachaça para ele, né? O quê? Não acredito. Deram cachaça pra ele. Naquele tempo já tinha cachaça, né? Rapaz, esse negócio de cachaça é antiga, né? Rapaz, mas que desgraça. Rapaz, que coisa. A Bíblia, muitas das vezes, minha amiga Silvana, cala a boca, risadinha. Muitas das vezes, ela descreve Deus permitindo algumas coisas, né? O quê? Não acredito. Às vezes Deus permite algumas coisas. Ele impede outras, né? Impede outras, pois ele não interfere na liberdade de escolha do ser humano. Apesar, ele não interfere. Ele impede algumas coisas assim, na soberania dele. Mas na liberdade do ser humano, Deus deixa o ser humano à vontade para viver como quer. Ele só orienta, né? Só orienta. Mas às vezes o ser humano não quer e entra pelo caminho dos nicolaítas, né? Então nós precisamos aqui compreender algumas coisas. Já botaram a vinheta já? A Bíblia Tinha Razão? Eu não ouvi não ouvi. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Você desde a heresia. Vocês desde as heresias de vocês. Então nós precisamos compreender aqui algumas coisas importantes sobre Deus, para não pensarmos que ele era a favor de certas práticas. O fato de as filhas de Ló terem se deitado com o próprio pai não significa que Deus concordou com aquela safadeza, né? Não significa que Deus concordou. Elas tiveram as desculpas dela. Nosso pai já tá velho e tal, não sei o que e tal. Tiveram as desculpas delas lá, né? Não sei se elas estavam... Eu não posso falar porque criança pode assistir, né? E não dá certo. Então... cala a boca, risadinha. Cala a boca, risadinha. Até agora a irmã tá tranquila, né? A irmã tá tranquila. Eu tô gostando do comportamento dela. Chazinho de ervas amargas tá dando certo, tá? Legal. Então, minha querida, a gente
o fato de as filhas de Ló ter se deitado com o próprio pai não significa que Deus concordou ou aprovou, né, tal ato. Então a Bíblia, ela, muitas das vezes, ela descreve Deus permitindo algumas coisas, né? É verdade, ele permitindo algumas coisas e ele não impede de acontecer, pois ele não interfere assim na liberdade de escolha do ser humano. Então, neste ato aqui, as filhas de Ló revelaram as mais influências que elas tiveram de Sodoma, né? Elas eram moradoras de Sodoma, e Sodoma tinha aquelas libertinagens, aquelas coisas que a gente vê hoje, né? Tinha essas libertinagens. Então, para você ver como esse negócio de libertinagem não é de hoje, é de muito tempo. Muito tempo já tinha safadeza no mundo e tal, entendeu? Então a safadeza é bem antiga. Então, neste ato, as filhas de Ló se revelaram a má influência que elas tinham de Sodoma, pois haviam crescido no lugar onde abundava embriaguez, né? Era cachaceiro para tudo quanto é lado, né? Cachaceiro para tudo quanto é lado. Por falar em cachaceiro, o Lula tá viajando, né? De novo. O quê? Não acredito. Agora foi viajar. Ele é só viajando, contando mentira aí para tudo quanto é lado. O maior espalhador de fake news. Ixi, meu pai, tá gravando, não dá? Meu Deus do céu. Não dá não foi aprovado, né? A lei das fake news. Porque depois vão dizer que eu tô com fake news aqui. Que o Lula é só contando lorota aí pra fora e tal. Dizendo que a Ucrânia é culpada, né, da guerra e tal. E outras heresias que ele conta por aí. O maior contador de fake news é o Lula, né? Falar aqui baixinho pra ele, pro Alexandre de Moraes não ouvir, né? Se ele ouvir, eu tô ferrado. Mas vamos voltar pra Bíblia. Já estamos com heresia também. Então elas se revelaram como moradoras de Sodoma, que era, né? E onde abundava embriaguez, todas as formas de imoralidade. Razão estava entorpecida, né? Estava entorpecida e a consciência não era um bom guia para elas. As filhas de Ló estavam com o juízo emboltado, né? E com a consciência cauterizada, e de forma insensível. Ló tinha conseguido proteger as suas filhas, se tornaram vítima, né? Ele conseguiu proteger as suas filhas para não se tornarem vítima dos sodomitas, mas não tinha tido tanto sucesso em fixar-lhes no coração delas os princípios do que é certo, né? Do que é a palavra de Deus. Eu sempre falei para vocês que Ló era crente pé de chinelo, né? O quê? Não acredito. Ló, se você for perceber, ele era um tipo de crente pé de chinelo, né? Não tinha assim a fé muito estabilizada não, mas por misericórdia Deus salvou ele, né? Por isso que as filhas dele tomaram esse rumo, né? Não tinha assim muita crença não. Aí alegava que não tem mais homem e tal. Só conversa, né? Deus poderia fazer outra forma. Então Ló tinha conseguido proteger as filhas de serem tomadas vítima dos sodomitas, mas não tinha tanto sucesso em criá-las no coração delas os princípios da palavra de Deus. Elas são mais indignas de pena do que de censura, né? Pois o próprio Ló participou do pecado delas, né? Não acredito. É verdade, o próprio Ló participou do pecado delas. E aceitou, né? Aceitou o vinho e bebeu e encheu a cara, né? Deu uma de Lula. Encheu a cara, né? O Ló encheu a cara e tal. Aceitou o vinho dado pelas ordinárias das filhas dele, né? E aí acabou no que deu, né? Bebeu vinho. E o preço que Ló pagou por alguns anos em Sodoma foi a perda total de sua família. Não acredito. Perda total de sua família totalmente desestabilizada. Os vis e idólatras moabitas e amonitas foram a sua única posteridade. Ou seja, houve consequências terríveis, gravíssimas dessa má escolha e desse pecado. Então, ao estudar aqui a trajetória do povo de Israel,
Nota-se que esses descendentes de Ló foram os piores inimigos de Israel. O quê? Não acredito. Foram os piores inimigos de Israel, os descendentes de Ló. Mesmo que a lei do incesto tenha sido dada por Deus muito tempo depois, né, de Ló, muito tempo depois de Ló, lá em Levítico capítulo 12, ou seja, nos dias de Moisés, o Senhor não foi a favor do que as filhas de Ló fizeram, né? O Senhor não foi a favor do pecado delas. Eita glória! Acordou a irmã, deixa ela gritar um pouco. Vamos escutar. Grita, irmã. Isso, maravilha. Pronto, agora lavou a alma dela. Ela estava... Pois é, então Deus não concordou. Deus não concordou com o pecado delas. Ou seja, nos dias de Moisés, foi dado, né, o pecado do incesto. Cala a boca, risadinha, deixa eu explicar aqui direitinho. O pecado do incesto. Então, Deus não foi a favor do que as filhas de Ló fizeram. O fato de Deus permitir não significa que ele concorde, mas sim que ele respeita a escolha do ser humano, né? Sendo que as escolhas podem trazer consequências tanto positivas como negativas, entendeu? Então, Deus não foi a favor, né? Deus não foi a favor do incesto praticado pelas filhas de Ló. Deus não foi a favor. Então, a gente vê aqui que o exemplo de Ló é um exemplo de crente que não pode ser seguido. O quê? Não acredito. Porque Ló era pé de chinelo, Ló era meio crente. Por último, ele ainda se converteu. Acredito que ele acabou sendo salvo porque Deus é misericordioso e ele acabou entendendo. Depois que ele perdeu a família dele, a mulher virou tempero, aquela coisa toda, lembrando da cozinha dela, acabou virando tempero, né? E aí a confusão foi grande, aí depois as meninas caíram na quengagem, né? E foi uma quengagem para tudo quanto é lado e infelizmente foi assim que se perdeu a família de Ló. Mas no final das contas, Ló acabou sendo salvo por misericórdia de Deus. Ele se voltou para Deus e no finalzinho da sua vida não teve assim muito sucesso não, o Lózinho. Lózinho não teve muito sucesso não, atrapalhou o Abraão um bocado. Esse Ló deu trabalho pro Abraão. Irmão, crente desmantelado, ele dá trabalho pra tudo quanto é lugar. Não quer obedecer, é desobediente. E deu um trabalho pro Abraão. Foi preciso o Abraão dizer: vai pra lá, Ló, vai pra lá. Pra lá, riba lá pra trás, né? Me deixa em paz. Mas tu quer ir pra onde? Aí ele foi pras Campinas lá e depois se transformou. As Campinas virou a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí deu essa desgraceira todinha. Mas no final o Ló acabou sendo salvo pela misericórdia de Deus. Portanto, minha amiga Silvana, tá aí a resposta. Deus não foi a favor da safadeza das filhas de Ló. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Não tem como questionar com a Bíblia. Questionar com a Bíblia é dar murro em ponta de faca. Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigado. Vou deixar vocês agora com as principais notícias do estado do Maranhão e do Brasil, comentadas por Acélio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com Acélio Trindade. Eu prometo voltar, né? Eu prometo voltar. Que dia é que eu volto mesmo, produção? Terça-feira, né? Eu volto terça-feira com mais um Bom Dia Super Dia, tá bom?